Bom pessoal, aqui resolvi gravar um vídeo ou alguns vídeos para falar um pouco sobre protoboard, para que serve, né, qual a finalidade do protoboard e como utilizá-lo, que eu vejo que ainda tem, mesmo quem já utilizou, já fez alguma aula que a gente utilizou o protoboard, ainda às vezes ainda tem dúvida de como interligar os componentes, de como utilizar o protoboard. E para quem ainda não utilizou, mas provavelmente vai utilizar, já ficam aí as dicas, né, de o que é o protoboard e como utilizar para testar um circuito eletrônico. Bom, o protoboard nada mais é que uma matriz, né, de contatos que auxilia a gente, principalmente em testes de circuitos eletrônicos, onde é possível você montar um circuito, testar, fazer simulações, né, fazer um protótipo de um circuito eletrônico, sem necessidade de fabricar uma placa eletrônica, ter que soldar componentes, né, isso vai ser uma etapa à frente, né? No caso que você está testando, está simulando uma condição, o protoboard é mais prático justamente porque você pode conectar os componentes, fazer alguma modificação, fazer alguma medição sem necessidade de ficar soldando e depois acabar até estragando ou perdendo um componente. Então, essa é a facilidade da utilização e a finalidade da utilização do protoboard. E aí você encontra esse que vocês estão vendo, é um modelo bem básico, né? É dividido aqui em duas partes aqui, né? As duas partes são semelhantes, mas no mercado se encontra outras marcas, outros modelos com um pouco mais de detalhe, mas o que a gente vai falar aqui serve praticamente para todo tipo de protoboard que você encontra no mercado, né? Então, só para começar a entender como que funciona o protoboard, eu fiz aqui um desenho aqui, uma escala um pouco maior, só para mostrar uns detalhes do funcionamento do protoboard. Então vocês estão vendo aí que ele é cheio de furinho, né? Na verdade é onde a gente vai conectar os nossos componentes, conectar a nossa fonte de alimentação, para que seja feito, né, seja montado aí o circuito e a gente possa simular algumas condições e fazer algumas medições. E esses furinhos, na verdade, onde são os contatos, não estão aí de forma aleatória. Aqui, só para mostrar um pouco mais no desenho, o que acontece? A gente está vendo aqui essa linha na horizontal aqui em cima e outra linha horizontal aqui embaixo, que eu estou aqui nesse desenho simulando como se fosse uma plaquinha dessa daqui. Então tudo que a gente vê de condição nessa placa serve para a placa de cima aqui. As duas não tem interligação nenhuma entre elas. Então voltando aqui para o nosso desenho, o que acontece? Entre esses furos, esses terminais de ligação, existem conexões elétricas que estão por baixo da placa que a gente não consegue ver, mas existe interligação justamente para que a gente possa utilizar e conectar vários componentes aí para a gente fazer nossos testes. Essas duas linhas que a gente já falou, essa mais em cima e essa aqui mais embaixo, inclusive ela está dividida de 5 em 5 terminais aí, né? Aqui dá pra gente ver, ó, né? 5 em 5, tanto 5 em 5, ó, e a mesma coisa aqui. Mas apesar de estar dividido de 5 em 5 furos, ela é toda interligada na sua extensão. Então todos esses pontos aqui são um ponto comum. O mesmo acontece aqui embaixo. São todos um ponto comum. É como se a gente, né, tivesse um conector aqui, né, interligando de fora a fora. Deixa eu pegar uma outra caneta aqui, só para mostrar, né? Então aqui é como se eu estivesse interligando todos esses pontos aqui de fora a fora meu protoboard. Então todas essas as duas linhas aqui que a gente tem na vertical, tanto em cima quanto embaixo, elas são interligadas de fora a fora na sua extensão.
Em contrapartida, esses outros furos, esses outros terminais que a gente tem aqui, que ficam na posição vertical, eles são interligados também de 5 em 5, mas nessa condição. Então todos eles aqui são interligados. A gente está vendo que tem uma divisão aqui no meio, né, que eu desenhei aqui, que é essa mesma divisão que a gente tem aqui, só para mostrar que não tem interligação dessa parte com essa parte. Aqui em cima está interligado de fora a fora, aqui também todo interligado, porém esses 5 furinhos aqui, esses 5 terminais, não são interligados com esses 5 aqui de cima. Então é isso que a gente está representando aqui, ó. Todos esses terminais aqui estão interligados. E o mesmo acontece aqui. Então que eu vejo que o pessoal ainda tem muita dúvida de como que é essa interligação e como utilizar essa interligação. Por que existe essa interligação dessa forma? Para facilitar, né? A gente está vendo aí que existe uma infinidade de pontos de conexão, e é justamente para facilitar que a gente possa distribuir os nossos componentes, né? Posso fazer interligações, fazer alimentação através de uma fonte de alimentação em corrente contínua, uma bateria, que seja, e colocar os nossos componentes aí para que não fique tudo muito apertado, possa ser bem distribuído, que você possa inclusive fazer alguma medição e possa testar seu circuito. As ferramentas básicas que a gente utiliza para trabalhar com o protoboard não necessita de muita coisa. Basicamente, né, os componentes, aqui tem 3 resistores, mas aqui a gente pode trabalhar com diodos, LEDs, capacitores, transistores, então, né, circuitos integrados, observando, lógico, que o protoboard é um equipamento para circuitos de baixa potência. A gente está falando de circuitos aí trabalhando na casa dos miliamperes, né? Não é para a gente simular uma situação ou testar aí equipamentos de alta potência, senão vai danificar o nosso protoboard. Ele não foi feito para isso, são para equipamentos de baixa potência, circuitos de baixa potência. Aqui tem até um outro modelo aqui que eu vou falar um pouco dele, mas falando sobre as ferramentas, basicamente a gente precisa um alicatinho de corte e um alicatinho de bico para manusear os componentes. Não tem necessidade de cortar os terminais dos componentes, então fica aí a dica, não precisa. E você vai fazer lá quando você for montar sua placa, for soldar seus componentes, aí você vai adequar o tamanho do seu componente, dos terminais do seu componente, mas aqui no protoboard não tem necessidade. E aqui os fiozinhos utilizados para a gente fazer alguma interligação, algum jumper, né? Nos próximos vídeos eu vou estar esclarecendo melhor a utilização dessas ferramentas e a interligação dos componentes. Só mostrando um pouco esse outro protoboard aqui, né, já que eu falei que existem outros modelos no mercado, mas o princípio de funcionamento é o mesmo. A gente está vendo aqui, no caso desse tipo de protoboard, ele tem as trilhas aqui na horizontal. Nesse caso ele tem 2 trilhas na horizontal, mas elas não são interligadas entre elas. São interligadas aqui, inclusive ele tem a marcação aqui, né, pintada em azul e vermelho, mostrando que essa trilha de baixo está toda interligada entre ela até esse ponto. Depois aqui pula e continua aqui. Então se eu quiser que essa trilha fique toda interligada de fora a fora, eu preciso depois conectar esses pontos aqui. O mesmo acontece aqui em cima. Eu tenho essa trilha aqui toda interligada de fora a fora. Aqui no caso eu tenho até a marcação como positivo e negativo, que na maioria dos casos a gente está testando circuitos em corrente contínua, né? Então eu já posso alimentar esses 2 pontos aqui, ou aqui em cima, né, que tem a mesma interligação aqui em cima e aqui embaixo. Pode já interligar o positivo e negativo para que eu possa utilizar o positivo e negativo ao longo do meu protoboard aqui, né? Então tá aqui, são 2 plaquinhas, né? Tanto uma parte em cima e uma parte embaixo. A diferença desse modelo para esse é que esse daqui já tem
a marcação aqui, mostrando quem está interligado com quem, mas aqui no meio segue o mesmo princípio de funcionamento, de 5 em 5 aqui na vertical, que não está interligado com esses outros 5, mas entre eles existe a interligação. Aqui está tudo interligado, aqui todo interligado, e segue assim ao longo de todo o protoboard. Ele tem aqui na lateral também, né? Ele tem um pouco mais de contatos aqui, mas segue o mesmo princípio do que a gente viu aqui embaixo. Já a marcação é de positivo e negativo, né? Vermelho e azul, para que você possa fazer as interligações que forem necessárias aqui para distribuir no teu circuito, né? Então esse aqui é um pouco mais incrementado, esse aqui mais básico. Aqui do lado a gente tem os terminais para que a gente possa fazer a alimentação vindo de uma fonte, por exemplo. Esses terminais aqui não estão interligados com as trilhas do protoboard, eles são totalmente isolados. Então aqui a gente vai chegar com uma alimentação proveniente da nossa fonte e a interligação desses terminais para a nossa placa, no caso aqui o protoboard, a gente vai fazer através dos nossos conectores, dos nossos condutores, né? Então, esse fiozinho fininho aqui justamente para que a gente possa encaixar aqui em cada terminal do nosso protoboard. Não sei se ficou bem visível. A gente descasca uma pontinha pequena, assim como os próprios terminais dos componentes, encaixa. E no caso, lógico, esse aqui está meio grande, mas só para mostrar, a gente vem e faz a interligação aqui com o nosso terminal, positivo, negativo, aquele ponto que tiver necessidade de ligar. Tranquilo? Espero que tenha esclarecido um pouco, e os próximos vídeos vão falar um pouco mais sobre protoboard, já falando como fazer a montagem de um circuito.